Oi, Pro! Aqui é a Sabrina, estudante do Colégio Bertolazzi, e eu venho fazer a entrevista com dois leitores bem assíduos, que é o Tommy e a Rose, e eu vim entrevistar eles porque eu acho que eles são grandes exemplos de pessoas que devem ter a literatura bem presente na vida delas. Então, eu vou começar a fazer as perguntas aqui primeiro para a Rose. Eu separei aqui algumas perguntas para você, e aí você vai respondendo. Aqui. Enfim, a educação na Venezuela, ela incentiva as crianças a lerem? Bom, a educação na Venezuela ela teve muitas mudanças por causa de reformas educativas, mas na minha época incentivava muito. A educação era muito boa, tanto que a gente tinha matérias e oficinas de leitura, de literatura. No caso, era o castelhano e o Ah, espanhol, a língua castelhana. E a gente lia muitos autores próprios da Venezuela, como o Andrés Bello, que foi o professor. Ele é um filósofo que foi professor do Simão Bolívar, que é o libertador de várias nações, é, que foi o libertador da Colômbia, do Peru, do Panamá. E ele queria fazer uma grande nação que fosse a Gran Colômbia, que unisse as 5 nações que ele libertou. Essa literatura é muito interessante, sim, muito boa. E eu gosto muito de ler por causa de que a gente sempre foi motivado na leitura. que legal! E também é bem rica a leitura de vocês, né? Porque aqui, por exemplo, a gente pega outros tipos de livro, mais ficção. E vocês já, tipo, misturam com história, junto com a literatura. Eu acho isso tão legal. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Tommy. Sim, claro que também gosto de vários estilos. Eu sou bem, os estilos de literatura que eu gosto são bem misturados. Eu também, tipo, é bem misturada, assim. É legal, porque se você se prende só em uma parte da literatura, parece que fica muito fechado. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Tommy, que o Tommy é Uhum. professor de filosofia e está estudando psicanálise, acertei? Estudou, né? Estudou. Sim, Ah, então tá. Eu vou fazer aqui as eu perguntas. dei uma pausa, mas depois eu volto, porque eu tive que me concentrar melhor. Aqui. Que tipo de literatura você começou para poder se interessar em filosofia? Cara, eu comecei por uma não convencional, porque eu queria estudar economia, na verdade. Aí eu não tinha noção do que eu precisava ler para isso. Aí eu fui atrás de amigos meus que eram professores de economia e tudo, mas como eu sou muito ansioso, eles demoravam muito para me responder. Tem um amigo que ele é professor da Fé e, pô, o cara tem bastante tempo para trabalhar e é difícil ter um tempo livre. Aí eu fui atrás e fui procurar para ver por onde começou a ciência econômica mesmo. Aí eu achei o Adam Smith. Aí quando eu comecei a ler A Riqueza das Nações, eu vi que aquilo era mais um livro de filosofia do que um livro de economia, porque a gente está acostumado com economia sendo uma coisa de cálculos, né? Mais a parte de econometria. E todas aquelas teorias começou a me levar para para um outro significado. Eu queria entender por que aquele sistema lógico estava. Por que ele estava fazendo tudo isso com o sistema lógico, um sistema social, um sistema que tinha uma parte ideológica, uma parte histórica. Aí eu comecei a ir a fundo disso e depois me indicaram para alguns estudos que eu fazia a República de Platão, que como eu gostava dessa parte de economia ou então de economia política, etc., é um livro de filosofia política, que é uma das áreas que eu mais gosto da filosofia. Aí eu comecei lendo isso, aí como os diálogos platônicos são uma coisa prazerosa de ler, porque aquilo é como se fosse uma peça de teatro.
Então você vai entendendo por meio de uma conversa. Aí, putz, aí daí para frente eu fui indo para as coisas mais absurdas, tipo, até filosofia árabe mesmo. Mas eu acho que Caramba. essa parte de ciências econômicas, filosofia política, foi para onde começou a me levar para o platonismo. Que legal. Tudo embaralhado, viu, as coisas que eu começo a fazer. Mas serviu para eu ter essa afirmação do que eu gostaria. Nossa, mas é uma história legal. Começou de um jeito e terminou de outra. É bem bagunçada, mas é interessante até. Agora eu vou fazer outra pergunta para Rose, que é quais livros que foram ponto de virada para você começar a ler mais? Bom, assim, quando eu acho que assim, mais ou menos, que é assim, eu sempre gostei de ler mais contos, histórias, tipo, fábulas, não sei se chamam fábulas, lendas, bem no estilo da ficção. Mas quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu li uma história que o nome é Ifigênia, que é uma escritora venezuelana que se chama Teresa de la Parra. Ela tem muitos escritos depois, eu pesquisei referente a ela, porque me chama muito a atenção do fato de ser uma das poucas escritoras mulheres, assim, que é da literatura da Venezuela. Aí eu comecei a ler essas histórias. Essa é uma história que me cautivou, porque ela era o personagem que era protagônico era uma pessoa muito sonhadora, que queria viajar para a Espanha, para conhecer a Europa. E foi pouco assim que eu me interessei mais pela leitura. Aí eu li vários livros depois dela, Os Tetos Vermelhos, que seria Los Techos Rojos, e pelo prazer da leitura foi por ela. Agora eu li outras coisas da escola também, que já não eram tão legais, mas gostava também. Que bonitinho! Agora, tá. Agora, outra pergunta para o Tommy, que é que você estudou psicanálise, né? E o que te fez mudar para psicanálise? Qual foi o livro que fez essa mudança? Na verdade, não foi muito bem uma mudança. É que quando você entra de cabeça na filosofia, você fica meio louco. E você precisa de mais respostas para entender os fenômenos. Quando eu ainda estava estudando filosofia, eu comecei. Uma das coisas que eu estudava também era o Jung. Jung não é muito bem uma psicanálise, mas é uma psicologia analítica. Mas trata das loucuras da cabeça, basicamente, para fazer uma ligação. Só que tem muita gente que acha ele muito místico. E isso foi uma das coisas que eu gostava também, porque ele tem um aspecto filosófico, né? Tem O Poder do Mito, lá que é um livro, várias entrevistas, né, baseada nos estudos dele, que aí fala do Star Wars, fala de todas as religiões, fala de todas essas coisas. E a psicanálise era mais para entender a mente humana, porque nos filósofos contemporâneos, você começa com o século XX, final do século XIX para o século XX, a maioria não, mas a maioria dos que eu estudava, né, eles tinham sempre uma vocação para psicanálise e psicologia, porque já tinha inventado e criado tanta coisa na área de filosofia que sobrou a mente humana para ser estudada. Claro que desde Aristóteles lá, ele também já fazia questões de psicologia, mas eu precisava de uma resposta mais material, não tanto metafísica, não tanto sociológica, e entender por que a gente sonha, da onde vem essas coisas que a gente aprende desde o nascimento, por exemplo, como que a gente sabe por que a gente chora. A criança acabou de nascer, está chorando por quê?
Então, todas essas coisas eram respostas que eu precisava, que a filosofia não estava me bastando muito. Só que isso é um círculo viciante que você vai querendo mais resposta, até você enlouquecer. Basicamente, filósofos e psicanalistas são pessoas que estão tentando enlouquecer e não conseguem. Aí acaba ajudando os outros na loucura. Ai, que legal. Eu queria estudar psicanálise também, porque é interessante a mente do ser humano. A gente sempre Sim. está sentindo alguma coisa, tem alguns sentimentos que a gente não consegue explicar. E saber a que ponto chegou para começar a sentir isso, eu acho muito da hora. É sempre alguma coisa que você guarda no consciente, no seu subconsciente, que se manifesta de algum jeito. Então, essa manifestação você precisa entender de onde vem. E aí que o estudo da psicanálise, que é basicamente você tem que soltar para fora tudo que você tem. Às vezes a gente vê alguns casos de pessoas que fazem declaração meio absurda, que tem na mídia, mas coisas de qualquer jeito. Isso é normal para uma clínica de psicanálise, porque lá você tem que falar qualquer coisa que venha à sua cabeça, sem nenhum parâmetro moral, para saber de onde vem essa patologia que você tem. Só que isso interpretado para uma linguagem comum, se você vai falar isso na rua, na televisão, no vídeo do YouTube, isso vai ser um absurdo. Mas numa clínica, isso é necessário para você tentar buscar a solução para essa doença mental, praticamente isso. Então, você vê muitos absurdos falando, pode ser até pessoas que fazem tratamento, mas quando faz essa livre associação, que a gente chama, fora do consultório, pode rolar algumas coisas meio absurdas e algumas indignações. É tipo que nem se uma pessoa tivesse num surto e ela começasse a falar o que tivesse na cabeça dela, porque ela começa a ficar agressiva, e aí praticamente a empatia não chega na cabeça dela. E aí ela solta essas palavras, só que para quem tá preparado para ver esse tipo de cena entende, agora as outras pessoas não, né? É, mais ou menos isso. A última coisa que aconteceu que deu, sei lá, ficou uma notícia muito absurda, foi o caso do PC Siqueira. Ele se consultava com o psiquiatra, né? Então, a fase que ele estava, que ele sempre teve problemas psicológicos, já era tratado com medicamento, né? Então, não era nem na psicanálise, já estava numa coisa mais medicinal. E quando ele fala o que ele sentiu num vídeo que, quando aparece uma criança, isso não significa que ele esteja indo atrás, mas ele despertou alguma coisa de algum trauma dele interno que precisaria ser tratado somente na clínica. Se o cara vai falar um negócio desse, o que ele falou, que aparece que ele falou por aí, esse comentário dele sobre ele falar o que ele sentiu quando viu uma criança, isso é uma coisa absolutamente normal para qualquer consulta quando você está fazendo alguma terapia. Só que isso, em meio de comunicação, as pessoas vão julgar como uma ótica jurídica, uma ótica positiva, e não uma ótica de saúde mental, que é o que a psicologia ou a psicanálise ou a própria medicina, né? Essas questões medicinais de que você toma remédio vai tratar. Então, por isso que é muito cuidadoso isso, que você tem muitas pessoas que cometem crimes, são colocadas, internadas em clínicas assim, porque muitas vezes é um problema mental mesmo que a pessoa teve e ela acaba exteriorizando isso por um impulso que ela não consegue mais segurar. Às vezes é uma repressão muito grande que faz ela ter esse colapso e acabar causando uma tragédia. Não sei se ela já leu alguma coisa a respeito também. Você também já leu alguma coisa a respeito sobre isso, Rose? Sobre a mente humana, porque sendo professora, eu imagino que você tem que lidar com alunos, por exemplo, que tenham autismo ou algo relacionado, porque tem que ter um tipo diferente de lidar com os alunos em sala de aula.
Sim, na verdade, eu estudei pedagogia na Venezuela e tem matérias que são psicologia é, evolutiva, que a gente também estuda um pouquinho da parte do psicoanálise com Freud, que a gente vê as face fálica, face oral, anal, essas faces que tem no psicoanálise, e a gente entende um pouquinho do porquê a infância é tão importante essas etapas são tão importantes no desenvolvimento do ser humano, porque a partir desses processos é que pode ter algum problema, algum trauma na própria infância que pode desenvolver no futuro. Então a gente li um pouquinho, não muito assim a profundidade, mas eu me interessei muito pela psicologia também, por causa da pedagogia. Que é você, querendo ou não, quando você está uma carreira, não sei se está certo, uma carreira, você acaba estudando outras coisas, que nem no caso do. E aí, no caso aconteceu com ele, eu também me interessei por as coisas, por ler mais, por indagar mais, por aprender mais. E eu acho super interessante e gostaria também de fazer. A gente sempre quer estudar mais, aprender mais, porque o ser humano é assim, curioso. Mas também, outros psicólogos que me interessaram muito foram, pelo menos, o Piaget, o Vygotsky, o próprio Pavlov, que é facial do condicionamento clássico. E essa é muito bem a psicologia. Eu acho uma coisa incrível e interessante o ser humano, a mente do ser humano. Pois é. Sempre é uma caixa de surpresas a mente do ser humano. Mas voltando à tua pergunta, assim, quando eu estava mais nova, na Venezuela é muito obrigatório fazer 140 horas de obras comunitárias, e naquela época eu queria fazer educação especial. E eu fui numa escola que trabalhei com crianças com problemas cognitivos e com problemas motores também. Tinha problemas com psicomotricidade até da psicomotricidade grossa, eu acho que é essa, acá também. E eles não conseguiam se movimentar. Não Travou. quando não trabalhei com crianças, pouco conhecimento, experiência com essas crianças, mas trabalhei com crianças com síndrome de Down, com síndrome de Down e com retardo mental leve também. E foi uma experiência bastante bonita, agradável, gostei bastante. Mas depois eu consegui, depois eu decidi estudar pedagogia para crianças regulares. Falei, em um futuro eu ia me especializar por crianças de educação especial. Mas acabei agora dou aula para adultos. É verdade, tem exemplo da minha mãe aqui. A vida tá morta. Aí agora eu quero te pedir um livro que você possa recomendar para leitura, para principalmente pessoas da minha idade, que não tenham certo caminho a seguir. Pelo menos é o que eu vejo. Muitas pessoas da minha sala de aula, eles não têm um certo livro para dar um start, porque depende muito da pessoa, né? Para quem é essa pergunta? Para Samuel? Mas... Eu ia perguntar. Desculpa. Pode responder, Samuel. Você quer? Eu não entendi. Que deu uma travada de livro. Agora deu uma travada também. Eu acho que tá travado ainda. Calma aí, agora foi? Eu acho que é a internet dele. É a internet. Nossa, eu acho. Tá dando para ouvir. Agora a tela de vocês está congelada. Mas deixa que a internet vai. Então tá. Aqui tá normal.
Aqui. Eu vou fazer a pergunta de novo, então. Tá. Sim. Tá, então, vocês têm algum livro que vocês possam recomendar, principalmente para o público juvenil, para dar um start na leitura deles? De filosofia, eu diria que como eu começo a ler uns negócios tão complicados, depois eu vou mais fácil. Acho que o Mundo de Sofia é um livro meio padrão, para você entender a filosofia, como que estou passando por mais ou menos uma linha do tempo. Ou então tem uma coleção boa, que é sempre o livro de alguma coisa. O livro da sociologia, de vários filósofos, não só os principais, mas filosofia oriental, de filosofia de todo lugar, assim, até os dias de hoje. Da psicanálise, o livro que eu comecei mesmo, porque se eu fosse nossa, é um livro de coletivo, é um livro que dá uma dor de cabeça. Acho que o livro de histeria, que é do Freud com o Charcot, eu acho que é um livro para você entender mais ou menos como começa os problemas. Não é das mais fáceis do mundo, mas para quem tem interesse, é um bom pontapé. Uhum. Vai aprendendo mais também. Computer áudio. Abre. Oi, voltou. Consegue ouvir a gente? Consigo. Eu só não tô conseguindo ver você. Ah, voltou. Agora sim. Voltou ao normal para vocês também? Voltou. Pra mim tá normal. Ah, então tá. Aí, Pra mim resumindo, Mundo de Sofia. também. Conseguiu tudo que eu falei. Sim, isso ia perguntar. Nossa, vai travar de novo. O que vocês tinham falado? Mundo de Sofia e falou já vai pra Rosa. Em resumo dos livros que você tinha indicado, porque picotou uma hora. Bom, eu acho que o Mundo de Sofia, que eu tinha falado, é um livro que é como se fosse um conto facinho de entender filosofia, ou então aquele livro chamado O Livro da Filosofia, que tem várias coleções de cada matéria. É um livro legal também, porque pega vários os principais conceitos de vários autores do Maria do Tempo e fica mais fácil de entender. De psicanálise, eu estudo sobre histeria, que o Freud fazia com o Charcot. Acho que é um livro não tão agradável assim, né, de começar a ler, mas eu acho que é um livro importante, que é o que eu comecei, e acho que é um pontapé legal para você continuar nesses estudos sobre a mente. Legal. Obrigada por indicar. Valeu. Agora para Rose, que livros você tem para indicar para a gente? Bom, assim, porque eu gosto de livros bem mais no estilo romântico, mistério, mas para indicar assim para adolescente, eu tinha um livro, bom, eu não tenho não. Eu li um livro que ele tem várias histórias e anedotas bem interessantes, bonitas. Nunca gostei, com certeza, porque é bem famoso. Também tem outro livro que eu gostaria de indicar, que eu li na faculdade, se chama um pouco dos valores para Ai, meu Deus, travou tudo. ser um cidadão de bem, sendo uma pessoa. Outro livro que eu acho que também é legal, que é de um escritor argentino, se chama O Túnel. Ele é um pouco forte, mas é bastante fácil de entender. Eu vi que ele está na biblioteca e é fácil de aquisição. Eu já li várias
e várias livrarias que tem. Assim, basicamente esses três eu acho que é porque o resto são um pouco mais. Obrigada, Rose, por indicar também. E obrigada aos dois por terem tempo de me ajudar no trabalho, Focado na educação. Tá. de me ajudarem no trabalho, de serem Nada. entrevistados, porque foi bem legal a conversa. Tá legal. De Obrigado por ter nada. convidado. Sim. Eu também agradeço você, por ter me convidado também. E quando precisar, só chamar, tá bom? Tá bom, obrigada, Rose. De nada. É Você é muito isso. fofa. Beijo, gente. Beijo, que a gente vai ter que sair. Valeu. Valeu. Tchau, Obrigada. Beijão. Maravilha. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado. Até mais. Oi, Pro. Aqui é a Sabrina, estudante do Colégio Bertolazzi. E eu vim fazer as entrevistas para discutir sobre livros com leitores que leem bastante e que têm bastante história assim para contar pra gente. E eu trouxe o João, que ele enfim, ele é um. Por favor, se apresente. Tá bom, me apresento. Bom, então meu nome é João, eu sou amigo da Sabrina, sou leitor já tem bastante tempo. Eu não sei exatamente quais são as informações que a Sabrina precisa, mas eu vou começar a contar então baseado naquilo que é o interesse dessa entrevista. Eu separei algumas perguntas. Eu comecei a ler livros na minha quarta série. Os primeiros livros que eu li na minha vida foram os livros da coleção Vagalume. Acho que a Sabrina nem conhece, só as pessoas mais antigas conhecem a coleção Vagalume. E era muito usado na época que eu estudava em escola municipal. Mas, Sabrina, depois, se precisar, eu complemento com algumas informações, mas o meu início das leituras começou na escola, com as aulas de português. Ah, sim. Eu acho que um monte de gente começou a ler por conta de livro escolar. Eu só soube do Capitu por conta da escola. Uhum. Então, tá. Vou fazer as perguntas agora. Pode fazer as perguntas. Como é que você usa a leitura na sua carreira? Ela é mais para relaxar ou você usa ela mesmo para o seu trabalho? Na realidade, eu divido a minha leitura em 3 partes. Eu tenho a leitura técnica, que é quando eu preciso ler sobre alguma coisa que é extremamente técnica, eu preciso gerenciar essa parte de inovação tecnológica e essas coisas. Uma outra parte que é a leitura empresarial, e aí essa está muito mais focada ou em livros de administração, mas hoje em dia você tem bastante coisa na internet, então isso está muito mais para a questão de atualização de informações da área em que eu atuo. E a terceira, que é um pouco mais voltada à questão de hobby, são livros aleatórios, ou livros de ficção científica, ou livros de religião, ou livros de curiosidade. Então, eu divido a minha parte de leitura nesses 3 pontos. Que legal. A minha leitura é toda confusa. Que hora que você gosta mais de ler e que tipo de livro? Então, isso vai depender. É aquilo que eu te falei. Se eu estou fazendo uma leitura técnica para algum trabalho que eu estou desenvolvendo ou para algo que eu tenho que apresentar, eu acabo lendo isso ao longo do dia, durante o expediente, porque isso tem muito a ver com o meu trabalho. Então, eu aproveito alguns intervalos ou aproveito quando surge alguma dúvida daquele conceito técnico e leio durante o trabalho. A questão da leitura habitual, eu leio também ao decorrer do dia, de novo. A gente tem hoje muito acesso à internet. Então, vira e mexe, a gente recebe um e-mail, ou quando está navegando no Instagram, no Facebook. Então, as redes sociais, elas alimentam muito a gente de informações.
Então, informações de negócio, então eu leio, tem coisa que vem pelo LinkedIn, tem coisa que chega por e-mail, então, por exemplo, eu recebo muito e-mail de atualizações financeiras. Então, às vezes você abre, ou você tem um artigo, ou você tem alguma coisa indicando um livro, algo nesse sentido. Já quando a gente está falando de hobby, eu gosto de ler já mais para o final do dia, final de semana, que aí você já está naquele momento de relax. E aí qualquer tipo de livro, desde assim, aquele livro que eu olho e falo assim, putz, hoje eu vou ler isso. Geralmente eu leio todos os livros que eu compro. Então, qual é o meu hábito? Eu vou agora não, no momento de pandemia nem tanto, mas o meu hábito era, eu entrava na livraria, dava uma passeada e geralmente saía sempre com um livro na mão. E aí eu focava em ler esse livro. E aí ia depender, literatura estrangeira, literatura clássica, literatura infanto-juvenil, ficção, o que me chamasse atenção. Muitas vezes, como diz o ditado, tem vezes que eu compro o livro pela capa. Entendo. Nossa. Tem uns livros que a capa é linda. Aí você vai lá e você pergunta por que a pessoa quis te enganar tão bem assim. Eu vou te falar que assim, eu tive algumas. É que eu tenho um hábito que ele é curioso. Eu tenho muito hábito de leitura dinâmica. Por exemplo, eu consigo ler um livro. Se eu focar na leitura, eu leio um livro de 300 páginas em um dia. E eu tenho o hábito, agora nem tanto, mas assim, eu já tive momentos em que eu lia 2, 3 livros ao mesmo tempo. Então eu começava a ler um livro, parava, começava a ler outro, e eu geralmente finalizava os 3 livros num tempo médio de um mês, mais ou menos. Esse era o meu... na época que eu estava assim, o maior consumista de livros, eu comprava e lia de 3 a 4 livros por mês. Depois, quando o trabalho começou a pegar mais, aí fica mais difícil, você só consegue ler no final de semana, você tem que dividir a leitura com família, com filhos, com trabalho, então você começa a ficar com um tempo um pouco mais escasso. Mas eu tinha esse hábito de leitura, então, e eu tenho uma coisa, quando eu vou comprar o livro, eu leio, eu olho a capa, eu leio as 2 primeiras páginas e a última página. Ai, meu Deus. Por que a última? As 2 primeiras páginas e a última. Porque ali eu vou saber se o livro é bom, se eu vou gostar ou não da leitura. Mas aí se você ficar lendo o livro inteiro e você souber o final, do que Não, adianta? então, aí é que tá. Eu não leio o final, eu leio a última página. E nem sempre a última página, ela te conta o final. Às vezes o final aconteceu 3 ou 4 páginas antes. Eita. Assim, eu uso isso porque, assim, eu lendo as 2 primeiras páginas e lendo a última, eu vou saber se o livro vai fluir, se a leitura vai ser boa. Entendeu? Então, assim, se eu conseguir ler as 2 primeiras páginas e aquilo me prendeu, e se eu li a última página e aquilo fez eu pegar a fluidez do livro, aí é sinal de que é um livro que eu vou gostar. Nossa, até que é um truque bom, eu nunca usei ele. Eu sempre usei o Vou na Fé. Não, tenta usar esse. Tenta usar esse. E assim, uma coisa que é engraçada, né? Indicações são boas, desde que a pessoa tenha o mesmo gosto que você para livro. Pois é. Que, por exemplo, eu leio muita fanfic, só que não é todo mundo que eu posso chegar e indicar, lê tal fanfic porque é algo mais juvenil, assim. Então, eu gosto. Então, por exemplo, se eu te indicar uma fanfic, provavelmente não vai ser do mesmo gosto que você. Isso é uma questão assim, às vezes você começa a conversar com alguém e quando esse alguém tem o mesmo interesse que você por literatura, vocês conseguem trocar informações e mesmo que vocês não tenham exatamente o mesmo gosto, só o fato de gostarem de ler, um acaba
respeitando o outro e acaba aceitando a indicação de um livro ou outro. Pode não ser a mesma biblioteca, né, a mesma livraria de gostos, mas um ou outro livro acaba dando certo. É verdade. Sempre acontece isso, porque eu tenho uma amiga que lê também. E o que acontece? Antes, ela não lia muito. E eu acabei influenciando ela a ler pelo tantinho que ela lia, que era tipo poesia. E hoje em dia a gente compartilha bastante, porque ela lê muita literatura feminista, e eu também. Então, acho que isso foi fluindo. É isso mesmo. Você vai construindo. Porque o bom da literatura é exatamente isso. Você troca com pessoas a inteligência de ler um bom livro, não necessariamente o mesmo gosto pela literatura. Só que se você troca essa inteligência por ler um bom livro e tiver afinidade, não ideológica, mas a afinidade dos livros, você vai ver que vocês começam cria-se um respeito, né? Então, é o respeito de quem frequenta as bibliotecas. Exato. Sempre vai ter o grupinho da biblioteca. E isso é muito bom. Exato. Agora, a última pergunta é: depois de tanto ler, você se vê escrevendo algum dia? Então, quando eu estava no meu auge de leitura, que é essa questão que eu lia 3 ou 4 vezes por dia, ou 3 ou 4 livros por mês, eu cheguei a escrever 2 contos e comecei a rabiscar a história de um livro. Então, eu tenho algo já meio que escrito. Só que essa é a parte mais interessante. Você precisa estar exatamente com a veia do escritor, porque você tem a veia do leitor, que você gosta de ler, você lê tudo, tal, não sei o quê, mas você tem que estar com aquele ímpeto de escrever. E eu, nessa época, eu quase não dormia. Então, eu lia muito à noite e eu geralmente escrevia de madrugada. E eu escrevia, e assim, ó, e isso tem uma coisa que assim, eu ainda não sei, mas eu nunca escrevi, por exemplo, num laptop. Quando eu comecei a escrever, eu escrevia num PC. Nossa! Então, e eu acho que isso, não sei se isso é verdade ou não, mas você lembra que você ouve algumas histórias de alguns escritores que precisavam das suas máquinas de escrever e que a sua criatividade estava naquela máquina? Uhum. Eita, travou. Então, eu acho que eu preciso achar a minha máquina para voltar a escrever. Entendo. Mas eu acho que sim. Eu acho que quem lê Eita. Quem lê Calma que muito travou tudo. tem a tendência de começar a querer escrever. Ah, isso é verdade. Quem lê... Eu, por exemplo, eu só consigo escrever no laptop. Eu não consigo escrever no celular. Na verdade, eu odeio escrever no celular, porque fica aquele negócio de ficar digitando com o dedo. mas não é bom. Tem que achar... Eu acho que esse é o ponto. Você tem que achar a sua máquina e, às vezes, a máquina é a inspiração. Sim. Porque parece que quando você vê ela, você consegue criar história de qualquer situação do seu dia a dia. Então, você pode ver, sei lá, uma caixa de biscoito e você já inventa uma história atrás dela. É isso aí. Eita, obrigada então, João, por ter participado dessa entrevista. Foi bem legal. Obrigado a você. E é isso. Tá bom, se Obrigada. você precisar de mais alguma coisa, pode me chamar. Obrigado por lembrar de mim. Obrigada. Oi, Pro. Eu sou a Sabrina, do Colégio Bertolazzi, e eu vim aqui entrevistar o meu avô, o Rafael, que ele é um leitor assim que lê bastante, e eu vim pedir para ele responder algumas perguntas que podem ser relacionadas à leitura, que se aplicam no cotidiano dele. Pode se apresentar, vô.
Então, meu nome é Rafael Vergara Júnior, tenho 58 anos de idade, já li acho que uma centena de livros sobre N assuntos, mas os meus preferidos são ficções policiais, espionagem, história da humanidade, bom, sei lá, são livros mais voltados ao conhecimento geral. Ok. Eu vou te fazer algumas perguntas e aí você vai respondendo elas para mim. Aqui, de acordo com os livros que você lê, você acredita que eles influenciaram na sua escolha de carreira? Eu creio que não. Eu acho que foi assim mais um acidente de vida mesmo, né? Na verdade, quando nós temos assim uma idade igual à sua, nós sonhamos com N coisas, mas depois a vida vai apresentando algumas alternativas para você. Algumas são viáveis, outras não, e você acaba seguindo aquelas que são mais plausíveis, né? Mais próximas daquilo que você acha que é capaz de fazer. Verdade. Por enquanto, é que a gente ainda está na escola, né? E como a gente fica lotado de decisões para você tomar de caminho, você sonha com tudo. Sim. Aí aqui, você fez uso da leitura na educação de seus filhos? Sim. Aliás, eu uso a leitura até hoje para tudo, para minha evolução pessoal e para a evolução pessoal dos meus filhos. Muitas das coisas que eu converso com eles eu adquiri através da leitura. A mamãe contou que você lia O Pequeno Príncipe para ela, não era? Sim. Saint-Exupéry. Que parecia um chapéu quando a cobra comia um elefante. Isso marcou muito a minha vida. Eu fiz isso com a Dani, com o Rafa, fiz com a Bia, fiz com o Bruno. Oi? Li O Pequeno Príncipe para eles. Eu acho tão bonitinho. A mamãe contou que você lia algum livro dos animais que quando a gente estava jogando stop lá em Atibaia, você lembrou o nome de todos os bichos. O Mowgli, a história do Mowgli. A história do Mowgli, né? Menino Lobo. Isso. Sim. E também eu vejo quando você leu Evangelho? É Evangelho? Sim, nós fizemos o Evangelho, inclusive, agora há pouco. É bonito. Você fez comigo, né? Você fez comigo também. Ó. Fiz. É bom isso. O que você quer mais saber? Olha, eu vou falar uma coisa para você que foi uma das descobertas assim que eu tive fazendo leitura, foi sobre a evolução das mulheres, por exemplo, com relação ao direito de votar. Você sabe qual é o movimento que fez isso daí? As Qual o nome do sufragistas. movimento? As sufragistas, exatamente. Foi em que século? Foi no século XX, não foi? Ou foi no século XIX? Começo do século XX. Final do século XIX e começo do século XX. E esse movimento ele começou na Inglaterra, que o país começou a se industrializar e as mulheres começaram a perceber a força que elas tinham naquela nação. Sim, porque... E começaram a lutar para ter direito à votação, né? Ter direito a voto. Porque os analfabetos não tinham direito a voto e muito menos aqueles que não tinham classe, né? E as mulheres estavam entre elas, né? Sim, é uma questão muito grande, porque a gente pode ter evoluído bastante na história, só que ainda tem muitas lutas que a gente tem que ter hoje em dia. Porque não adianta a gente ter os nossos direitos se ainda vai ter pessoas que podem abusar disso, tendo um cargo maior que o nosso, de uma maneira preconceituosa, quando você não é admitida num emprego, por exemplo, por ser mulher. Eu acho que as mulheres, não é que elas não são admitidas nos empregos, é que, na verdade, elas são bem mal remuneradas em relação aos homens. Os homens geralmente ganham mais.
o mesmo cargo e ganha muito menos. Ou Sim. tem muitas Isso só mulheres. não, isso só não ocorre, por exemplo, no serviço público, mas na iniciativa privada, geralmente as mulheres são mais mal remuneradas que os homens, né? Exato. Assim como também tem bastante no cinema, você vê poucas diretoras tendo a visibilidade delas, porque geralmente é mais diretor. Então, por exemplo, tem muita criança que não sabe que Frozen, por exemplo, foi dirigido por uma mulher. Olha só, eu mesmo não sabia. Pois é. Apesar de que eu vou ser sincero para você, é difícil de eu acompanhar assim o nome de algum diretor de filme. É complicado, porque a gente não presta, a gente presta mais atenção nos atores do que no Sim, pessoal. sim, do que na direção, né? A É, não ser alguns que são muito conhecidos, tipo Spielberg, o George Tarantino. Lucas, Tarantino, esses caras assim, né, que são até revolucionários, mas os atores, os diretores assim convencionais acabam passando despercebidos. Sim, geralmente, se você conhece o nome de algum diretor, assim, no meu meio da música, se você conhece algum diretor é porque ele provavelmente trabalhou com algum artista que você gosta. Aí você sabe dele das obras dele, mas não foi porque você descobriu por algum filme dele. Sim, é verdade. Então tá. Aqui. Quais livros mais te marcaram e quais livros você recomenda para o público da minha idade? É, deixa eu te falar qual. Teve. Sabe como é que é? Tem gente que tem assim uma preferência. Eu tenho um autor preferido, eu já comentei inclusive com você, que é o Ken Follett. Foi. Tem duas trilogias dele que eu li que eu achei assim fascinante. Um é Os Pilares da Terra, que Nossa, conta histórias assim voltadas à evolução da Idade Média, né? Todo um trâmite voltado à dominação da Igreja Católica naquela época, inclusive sobre os reis, condes, condessas, barões, né? A Igreja Católica era bastante influente naquele tempo. Que ela usava bastante o estigma do inferno, né? Que o cara ia queimar no inferno e eles morriam de medo, mesmo sendo bárbaros, né? oh, Eles esse morriam é de mais medo de lindo. parar no inferno. E também Queda de Gigantes, que é uma outra trilogia dele, que fala muita coisa sobre o século XX. Aliás, toda a história do século XX fala da Primeira Guerra Mundial, da Segunda, do movimento negro nos Estados Unidos. Muito legal. Eu adorei esse livro também. E um outro livro assim que eu li do Ken Follett, que também é bastante voltado à história da humanidade, é um último que até comentei com você, eu não estou me recordando do nome agora, É um, mas é um que tinha uma rosa que você estava isso, falando? exatamente, Eu que lembro que fala eu estava sobre lendo. que fala sobre o nascimento do protestantismo na Europa, as Ah, guerras com os cristãos. não é Roda de Fogo? Isso, é isso mesmo. Alguma coisa assim. E ele fala sobre isso, entendeu? Fala sobre a origem do protestantismo, na França principalmente, na Espanha. Fala sobre a Rainha Elizabeth, a primeira, não essa, né, que é do século 20, 20, Uhum. 21, né? Fala da Rainha da Escócia, que era a Rainha Maria, Mary, né, que morreu decapitada porque ela tentou tomar o trono da Elizabeth. Nossa, dessa eu não sabia. Não, esse livro é fascinante. E o que eu gosto nesse autor, sabe o que é? Eu já comentei com você, né? Ele faz você interagir com a história, com personagens.
Então ele conta a história verídica e os personagens eles interagem com aqueles personagens que realmente fizeram a história, né? Nossa, é muito legal. Eu acho que isso é importante no livro, porque acho que a pessoa se conecta mais com a história, porque você pode ler a história de, por exemplo, da Rainha Mary em qualquer livro. Você pode ler a biografia e pronto, acabou. Mas quando você lê de um livro que bota a personagem para você imaginar e poder interagir, fica muito mais legal. E você acompanha como É, se fosse uma porque, história ficcional. porque fala do humor dela, que ela era mal-humorada. Nossa, conta cada coisa assim fascinante, meu. Do exílio dela, que ela ficou muito tempo exilada, né? Porque ela era um perigo para Elizabeth, a Mary. Então ela ficou tipo isolada numa ilha que era tipo um presídio. Muito legal. Legal mesmo. É. E a última pergunta que eu tenho é, na sua opinião, qual que é a importância da leitura? Olha, é como se você tivesse que estudar tudo de novo, porque a leitura ela abre seus horizontes. Ela faz você enxergar as coisas de forma diferente das outras pessoas que não leem. Porque a leitura, ela te transporta para dentro da história da humanidade, seja ela contada através dos contos, dos livros, ou seja pela veracidade da história mesmo. Entendeu? Então, acho que é importantíssimo a pessoa ler. Sim. No que ainda desenvolve técnicas, né, de fala, de escrita. Quer dizer, o seu horizonte se torna infinito. É muito Você se bom, eu torna uma adoro. pessoa muito mais criativa. Sim, sem dúvida, você usou a palavra certinha. A sua criatividade ela fica infinita, ela não tem limites. Exato. Obrigada, Vó, por ter participado da entrevista. Eu fiquei bem feliz que você pôde participar. E obrigada por Para ter. mim foi uma honra. Para mim foi uma honra, meu amor, ajudar você. Obrigada. E você pode contar sempre comigo, tá? Você está muito linda. Obrigada, Vó. Eu vou desligar aqui.